Olá, tudo bem? Meu nome é Grace Correia e nós estamos aqui no Gerenciando, falando um pouquinho sobre gestão. E estamos com Eliel. Opa, muito boa tarde, sou Eliel Correia, sou o CFO da AGSE Gestão. Boa tarde, o meu nome é Marcos Martins, eu sou sócio do MLs Martins, é um escritório de advocacia especializado em direito do trabalho. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem, o nosso papo de hoje vai falar sobre gestão, mas de um ponto de vista um pouquinho diferente, digo até polêmico, né? Posso dizer polêmico. Bem polêmico. E a gente vai falar um pouquinho sobre pejotização e ninguém melhor do que o Marcos para trazer para a gente essa elucidação sobre como está esse assunto hoje, principalmente que está em alta, né? E eu gostaria de fazer a primeira pergunta, né? E a pergunta é sobre a sua trajetória, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Pois não. Vamos lá, eu sou advogado, eu me formei no século passado, né? Formei em 1999, a minha carreira inteira foi voltada para a parte de direito do trabalho. Fui advogado de vários escritórios grandes aqui em São Paulo e hoje eu tenho o meu escritório, que é o MLs Martins, já estamos há 4 anos. Antes do MLs eu fui sócio do Cordeiro Lima Advogados durante 12 anos, posso dizer que sou quase um dos fundadores do escritório. Então, assim, a minha vida sempre foi voltada para a parte de direito empresarial, do trabalho, sempre auxiliando empresas, em negociações sindicais e todos os departamentos de RH das empresas. Então, é um assunto bem corriqueiro aí no nosso dia a dia, a pejotização. E sem contar que teve bastante mudança nessa área, na área trabalhista. O Brasil nunca foi um destaque em segurança jurídica, vamos dizer Exato. assim, sem querer traçar críticas a ninguém, mas recentemente, vamos dizer recente, há 2 anos e meio mais ou menos, essa discussão voltou por conta de algumas decisões do STF que interferiram em decisões passadas e processos que estavam em andamento na Justiça do Trabalho, né? Então, o STF soltou uma decisão e fixou um tema, o tema 725. Esse tema diz que é permitida a terceirização tanto da atividade fim como da atividade meio. Sim. Só isso. Foi só isso que o STF decidiu. Uhum. Porém, algumas empresas, alguns advogados, muito espertamente, pegaram decisões da Justiça do Trabalho que eram contrárias e entraram com um remédio constitucional chamado reclamação constitucional perante o STF, pedindo para que as decisões fossem retomadas agora com base nesse entendimento. Sim. E aí criou-se uma confusão, né? E essa confusão é que as decisões da Justiça do Trabalho passaram a admitir toda e qualquer forma de terceirização, inclusive algumas que a gente pode dizer fraudulentas, né? E isso acarretou mudanças na interpretação do que vem a ser pejotização. Pejotização no passado era um termo utilizado só para caracterizar as fraudes em terceirizações, né? E agora não, terceirização é toda vez que você contrata uma pessoa com contrato de prestação de serviço através da empresa dela, isso virou pejotização. Então, por isso que o tema hoje está tão... com essas decisões favoráveis às empresas, as empresas estão aproveitando isso e mudando a forma de contratação dos seus colaboradores. Sim. Tá, aproveitando, Marcos, em poucas palavras, né, define novamente para nós o que é pejotização e o que não é. E também, qual que é a diferença de um PJ real, né, e de um vínculo disfarçado de pejotização? Perfeito. Pejotização nada mais é que contratar um colaborador como PJ. PJ é sigla de pessoa jurídica. Você contrata um colaborador seu para prestar serviço para vocês e você não contrata ele, pessoa física, você contrata a empresa dele. Seja a MEI, seja uma empresa limitada, qualquer que seja. Mas quem vai prestar o serviço, na verdade, é o próprio colaborador, a própria empregada, a pessoa física, né? Então, isso é o que significa pejotização. Qual a diferença entre contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica? Eu prefiro usar esse termo, né, que é o mais correto, e um empregado em si, né? O que acontece? A Justiça do Trabalho, ela é guiada por um princípio. E esse princípio é o princípio da primazia da realidade. O que é o princípio da primazia da realidade? Significa que, na interpretação das leis trabalhistas, o intérprete, no caso o juiz, ele tem que levar em conta que vale mais a verdade real do que a verdade formal, certo? Então, ou seja, vale o que acontece na prática. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, se você tem lá um empregado mesmo,
com o seu cartão de ponto batido, tudo certinho, entra às 8, sai às 6 todo dia. Só que na Justiça do Trabalho ele consegue comprovar que aquilo era uma fraude, ele batia o cartão, voltava a trabalhar, a verdade real se sobrepõe à verdade formal. A verdade formal era o cartão de ponto dele. Só que a verdade real é que ele de fato fazia as horas extras. O juiz vai condenar a empresa a pagar as horas extras, ainda que os cartões de ponto estejam reais. Mesma coisa no campo da pejotização. Ainda que o artigo 3º da CLT diz que empregado ele precisa preencher 4 requisitos para que seja caracterizado o vínculo de emprego. Quais são esses requisitos? Pessoalidade, ou seja, toda vez que você contrata um empregado, você contrata aquela pessoa, né? Sim. Você não pode contratar, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, contrato uma secretária, eu não posso, essa secretária não pode chegar um dia para mim e falar, olha, hoje eu não vou, vai minha mãe, vai meu pai, vai meu irmão. Não pode, eu contratei ela, contratei a mão de obra dela, então isso é pessoalidade. O segundo requisito é a não eventualidade, que a gente chama de habitualidade. Todo contrato de trabalho, ele é habitual, ou seja, a pessoa, ainda que não vá todo dia, ela tem que prestar esse serviço de forma habitual. Sim. É diferente, por exemplo, de um pedreiro que você contrata para levantar um muro na tua casa, ele vai, levanta o muro, acabou o serviço, ele não precisa voltar mais. O empregado não, ele vai prestar essa mão de obra de forma habitual. O terceiro requisito é a onerosidade. Todo contrato de trabalho é oneroso. Sim. Você vende a tua mão de obra e o teu empregador paga por ela, certo? Então não existe contrato de trabalho de graça. E o mais importante de todos, que é a subordinação. Sim. A subordinação, todo empregado, por mais alto que seja o cargo dele, ele é subordinado a alguém na empresa. Então as diferenças são o que acontece na prática é que muitas empresas usam o contrato de prestação de serviço para mascarar uma real relação de emprego. Sim. Ou seja, o empregado preenche todos os requisitos, porém, no papel está lá, prestador de serviço, então ele não tem direito a fundo de garantia, 13º, férias, tudo direitinho no contrato. Então, muitas empresas usam isso para fraudar uma verdadeira relação de emprego. Então, a diferença é essa. A relação de emprego é uma relação formal, é uma relação onde preenche esses 4 requisitos, e um contrato de prestação de serviço existe uma certa autonomia, ele não tem tanta subordinação, então existe essa diferença. Então, quando se trata da pejotização, né? Qual que, na atual eventualidade das empresas, quais são os erros que as empresas não cometeram hoje? Mesmo com essa decisão aí já pacificada, pelo que eu entendi, pacificada do STF. Os erros das empresas são, primeiro, transformar uma pessoa que era empregado em PJ. Isso não é possível ser feito, até porque a reforma trabalhista de 2017, ela acrescentou um artigo na Lei 6.019, de 74, que é o que a gente chama de quarentena, né? Então, quando o empregado rescinde um contrato com uma empresa, para ele passar a prestar serviço para essa empresa como pessoa jurídica, seja empregado de uma outra pessoa jurídica ou sócio, ele tem que esperar 18 meses. Tá? Então, muitas empresas estão fazendo o erro de, te mando embora ou você pede demissão e entra aqui como pessoa jurídica. Isso não é permitido legalmente. Né? Existe um artigo expresso disso, que é o artigo 5º-C e 5º-D da Lei 6.019 de 74. Sim. Esse é o primeiro erro. Pode até ser um PJ, mas só depois de 18 meses que ele foi desligado da empresa? Isso. Ou então um que seja contratado a primeira vez. Que não tenha sido empregado da empresa, pode entrar. Por exemplo, assim, eu tenho a minha empresa, eu não posso mandar um empregado meu embora e recontratar ele como PJ. Isso é proibido. É proibido. Então, você está passivo tanto no reconhecimento de vínculo numa ação trabalhista, como tomar uma multa numa fiscalização. Esse é um dos erros. Né? E o outro erro é, de fato, mascarar uma relação. Né? O cara é empregado, você contrata ele a primeira vez, mas ele é empregado, ele preenche os 4 requisitos. Habitual, oneroso, pessoal e subordinado, e mesmo assim ele está com a pessoa. Então, as empresas não fazem contratos, as empresas simplesmente dão uma nomenclatura. Tá aqui, eu vou te pagar 5 mil por mês e é isso, e a prestação de serviço tá ok, e acho que tá tudo certo. Não, existem alguns requisitos para que essa contratação em forma de prestação de serviço tenha validade. Aproveitando a oportunidade, aonde a contabilidade pode atuar junto com o advogado trabalhista no caso de pejotização? Quando se contrata, como o Dr. Marcos falou aqui pela primeira vez, dentro da legalidade, né? É o primeiro contato daquele profissional com aquela empresa, ele vai poder ser um PJ ali, como o Dr. Marcos aqui afirmou. E aonde entra o contador aí? Para estar fazendo uma abertura de CNPJ, dentro dos KNAI correto da prestação de serviço que ele vai fazer, se ele vai prestar um serviço como um técnico de informática lá, um advogado, ou alguém da área do comércio, o contador vai saber definir bem o KNAI
da atividade desse colaborador dentro dessa empresa para ficar vinculado realmente ao que ele vai estar prestando de serviço ali. Isso tudo, em conjunto com o advogado trabalhista, vai ser feito dentro de uma legalidade, evitando assim risco trabalhista no futuro, né? Perfeito. E falando um pouquinho de risco, né? Há uma alternativa segura e legal para a contratação de PJs? Sim, essa alternativa é contratar PJ na forma correta. Né? O PJ Ou seja, tem que ter um eventual. contrato, esse contrato tem que ser muito bem elaborado, com cláusulas específicas, tratando exatamente da relação jurídica que vai haver entre as partes. Né? Então, assim, para isso, é importante a contratação de um profissional que faça esse contrato bem feito. É importante que isso seja esclarecido, porque, no fundo, por que existe, por que esse tema? Porque as empresas estão buscando reduzir custos. Isso. E os colaboradores estão buscando maior remuneração. É possível conjugar esses dois fatores e fazer uma contratação bem feita. Né? A gente sabe que a empresa que contrata o empregado, ela gasta praticamente, numa média aí, 100% a mais do que paga de salário para ele. Né? Dependendo da categoria, até mais. 106, 107, 108% a mais. Numa contratação de PJ, não. Você fixa um valor e pronto. E o que acontece? O empregado também. O salário dele não vai entrar todinho no bolso dele. Ele vai ter desconto de INSS, ele vai ter desconto de imposto de renda, ele vai ter retenção de contribuição sindical, se for o caso, e outros descontos que ele tem. Então, assim, tem que valer a pena para os dois lados. Sim. Né? Tem que valer a pena para os dois lados. A empresa tem que ver, eu gasto tanto como empregado, eu posso gastar tanto como PJ, que tem que ser o valor melhor, só que aquele empregado que ganhava tanto vai ganhar um valor maior. Só que os empregados, né, os colaboradores, né, não vamos chamar de empregados, porque eles não são mais empregados, mas os colaboradores, eles têm que ter em mente que, poxa, eu também tinha algumas garantias como empregado, né? Sim. Tinha fundo de garantia, tinha meu 13º, tinha minhas férias, meu fundo de garantia. Esse ele tem que botar no papel, esse valor, né? Consultar um profissional ou ele mesmo botar um contador que faça as contas para ele, para ver o que vale a pena e o que não vale a pena. E ter cabeça, né? Para usar aquele dinheiro, saber gerenciar aquele dinheiro, né? Que muita gente fala, vou ganhar mais, aí vai gastar mais também. Não é assim. Deixa eu fazer outra pergunta que vem em mente também. O MEI entra nesse critério de pejotização? O MEI? Pode entrar. O MEI nada mais é do que um microempreendedor individual. É uma empresa, certo? Então ele pode ser contratado com contrato de prestação de serviço normalmente. Correto. Só tem as limitações que a MEI acarreta. Né? Do faturamento, sim. Exatamente. Sim, perfeito. Falando ainda desse tema da pejotização, né? Eu te pergunto assim, qual que é o impacto financeiro para a empresa, né? Hoje, aí, de acordo com os seus estudos, de um contrato mal elaborado de pejotização ou não feito, né? Eu vou falar mais dos riscos. Algo né? bem mal estruturado. O risco é sempre o reconhecimento do vínculo de emprego, ou seja, que seja anulado esse contrato de prestação de serviço, seja reconhecido o vínculo. Agora, vamos imaginar a situação que o colaborador já está há 5 anos trabalhando desse jeito, né, como PJ. E rescinde o contrato, por qualquer que seja o motivo, esse trabalhador entra na justiça e consegue anular esse contrato. O juiz do trabalho, ele vai reconhecer toda a relação pretérita, toda a relação passada. Então ele vai mandar a empresa pagar todos os direitos como se ele fosse trabalhador, como se fosse empregado, de 5 anos para cá. Então vai ter que pagar 13º, férias, 13º, fundo de garantia, vai ser condenado a recolher aos cofres públicos o que ele pagaria de INSS. Então isso pode tomar uma proporção e ainda, dependendo do caso, se o colaborador trabalhava mais de 8 horas por dia, pode ser condenado a pagar horas extras. Então tem N fatores. E também ele pode sofrer uma fiscalização no Ministério do Trabalho e sofrer diversas multas por isso também. Então assim, tem que ser muito bem feito para o negócio dar certo. Eu penso como advogado, acho que sim, nós temos que ver que as relações humanas, se as relações humanas mudam, as relações de trabalho também mudam. Verdade. Então a gente tem que acompanhar essa mudança, mas a gente não pode aproveitar essas mudanças, sejam elas legislativas ou jurídicas, para tentar tirar proveito. Não é o intuito nem da lei nem do judiciário. A gente tem que usar isso da melhor forma. Eu consigo economizar e da mesma forma proporcionar um salário melhor, uma remuneração melhor para o meu colaborador? Consigo. Então vamos utilizar, vamos fazer a coisa certa, vamos fazer um contrato bem feito, vamos consultar um contador, vamos fazer o enquadramento, vamos fazer que o negócio funcione para as duas partes. É isso aí. Hoje, pela sua experiência aí, quais áreas têm atuado mais com a pejotização? Hoje, Eliel, todas as áreas. Tá? Antigamente, a terceirização ela era mais voltada para
serviço de segurança, serviço de portaria e serviço de limpeza. Tá? Agora, com essa decisão do STF, o STF acaba... Por quê? Porque esses eram sempre serviços, não eram atividades fins da empresa. Então, eu tenho uma empresa de construção civil. O meu objeto social está dentro da área de construção civil. Então, eu não tenho dentro do meu objeto social a portaria. Eu não tenho dentro do meu objeto social a segurança. Eu não tenho dentro do meu objeto social a limpeza. Então, eu contratava empresas especializadas nisso. Essa nova decisão do STF, já não é tão nova, mas enfim, ela diz que você pode contratar empresas terceirizadas para sua atividade fim e também para sua atividade meio. Então, você como contador, você pode contratar hoje um contador também, ainda que seja a sua atividade fim, a contabilidade, contratar também um contador para prestar serviço. Então, hoje, toda e qualquer empresa pode utilizar disso. Não existe tem tal setor que está fazendo mais isso ou não. Então, todos os setores estão aproveitando desse momento e fazendo a pejotização da maneira que eles entendem melhor. Mas essa independência no exercício da atividade ela é necessária, inclusive, para configurar esse vínculo de pessoa jurídica, né? Exatamente. Acho que é a questão fundamental. Por trás de tudo isso, o colaborador que quer se dispor a trabalhar como PJ, trabalhar como prestador de serviço, ele tem que ser, da natureza de que ele tenha mais autonomia. Sim. Então, por exemplo, não combinam, né, a situação de ter horário fixo, não combina a situação de você ter que trazer um atestado pro teu contratante. Então, essas são figuras que estão relacionadas com o contrato de emprego, com o contrato de trabalho. Isso. O contrato de prestação de serviço já pressupõe uma certa autonomia. Óbvio, todo trabalho tem uma certa subordinação. Naquele caso que eu falei do pedreiro. Eu contratei o pedreiro. O pedreiro não vai construir o muro do jeito que ele quer. Eu vou pintar de rosa. Não pode. Você tem uma orientação. Ele vai ter que ter a orientação e ele vai ter que seguir o desejo do contratante dele. Mas isso não significa subordinação jurídica do termo. Sim. Então, assim, é esse tipo de cuidado que tem que ter. Combinado, maravilha. E tem outras recomendações trabalhistas que podem ajudar o empreendedor também a tornar o negócio dele mais rentável, a utilizar a lei trabalhista a seu favor, né? Porque geralmente o empreendedor vê como contra, né? A lei trabalhista... Olha, eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro nosso lado. Certo. Acho que a recomendação que eu dou para ele é consulte um bom profissional na área jurídica e um bom contador. Porque eles vão orientar ele a fazer a coisa da maneira certa. E fazendo tudo certinho, a justiça do trabalho, o pessoal tem aquela visão que justiça do trabalho tem que proteger o trabalhador. Tem, óbvio. Ela foi feita para isso. Ela tem que proteger o trabalhador. Eu ouvia no meu começo começo da minha carreira que justiça do trabalho não só pensa no trabalho. Não. Advogando para a empresa, muitos anos como eu tenho feito, se a empresa faz tudo direitinho, não, você consegue provar. Verdade. Faça tudo direitinho. Então, só que para fazer direitinho, você tem que ter uma consultoria de um bom profissional. Perfeito. Então, eu resumo nisso, consulte um bom profissional, porque não existe uma fórmula mágica. Para cada setor, para cada ramo, para cada atividade, tem as suas peculiaridades. Então, tem que analisar caso a caso. O bom profissional, tanto o advogado trabalhista, vai estar ali estruturando um bom contrato, né? Isso. Assertivo ali, com clareza, com segurança jurídica, e o papel do contador é fazer um enquadramento tributário, uma abertura correta, né? Para que essa empresa possa prestar o serviço de forma legítima. Exato, emitir a nota fiscal no tempo correto. Então, tudo isso envolve as duas áreas. As duas áreas andam muito junto nesse aspecto. Verdade. Perfeito. Então, gostaríamos de agradecer a sua presença desde já, né? E trazer um pouco de esclarecimento a respeito dessa polêmica que é a pejotização, né? Muito obrigada, doutor Marcos. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado.